Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, que me assiste, e com toda a sua família. Estamos aqui para a nossa live semanal, nossa transmissão via aqui o Facebook e posteriormente aí publicada também no nosso canal do YouTube, da Palavra de Deus, né? Como de costume, sempre peço que você que tem aí sua Bíblia, que você possa pegá-la para acompanhar verso a verso o tema de hoje, a ministração de hoje, né? Sempre importante estar aí com a Escritura em mãos, né? Não só ao me assistir, mas todo pregador, em todo local, todo ponto de pregação em que você for, sempre tenha um exemplar das Escrituras, né? Na live de hoje estaremos tratando do tema A Estrada da Fé. É um título tanto curioso, mas vocês vão entender aí no decorrer da transmissão. Você que tem aí sua Bíblia próximo de você, pegue, por favor, e abra no Evangelho segundo Lucas. Você que não tem aí perto, mas tem um tempinho para pegar, vamos dar alguns minutos aí. Pegue sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Então aí Novo Testamento, terceiro livro, Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. É um texto um tanto longo, então estaremos com uma maneira de desenvolver a ministração um pouco diferente hoje. Geralmente eu leio todo o texto para depois ir explicando verso a verso. Mas para não ficar maçante, hoje já vamos estar partindo para a segunda parte. Vou estar lendo verso a verso e explicando desde já. Então, não faremos uma leitura completa agora no início. Para você que chega agora, o texto é Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. Também peço que você que está aí no ao vivo e até quem está assistindo aí posteriormente aí na semana, compartilhe essa live com seus amigos, seus familiares, para que a palavra do Senhor seja mais aí amplamente divulgada. Queria que já deu tempo aí para todos acharem. O título é Os Discípulos no Caminho de Emaús. Vamos estar lendo aí verso a verso e falando um pouquinho sobre cada um. Verso 13 do capítulo 24 de Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Contexto, né? Naquele mesmo dia, aqui é no dia da ressurreição de Jesus, e nós sabemos que quando nosso Senhor ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui no mundo, né? Conversando com os apóstolos, com seus discípulos, dando orientações, né? Então ele fica ainda um tempo aqui, né? Claro, com o corpo já glorificado, sem restrições materiais, físicas, enfim, mas ele ainda fica aqui por algum tempo. E o texto diz que 2 deles, né, 2 discípulos, não eram aqui 2 pessoas aleatórias, né? Aqui não está falando de 2 anônimos, 2 pessoas lá do Oriente Médio que nunca tiveram contato com Jesus, não. 2 discípulos. Então, 2 pessoas que andaram com Jesus, não sabemos se por todo o seu ministério dos 3 anos ali, ou em parte, até porque o texto aqui não explicita quem são esses discípulos, né? Existem especulações, enfim, mas vamos aqui
nos manter aqui no texto, né? No que o texto diz, e não além disso. Então, 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém para uma aldeia, uma cidadezinha pequena, né? Ao interior, distante de Jerusalém 60 estádios, né? A distância naquela época não era calculada como nós calculamos hoje, né? Por quilômetros, em alguns países milhas, né? Mas acho que não precisa ir para nenhum tipo de conta para entender que 60 estádios dá a entender uma distância bem longa, né? E o verso 14 vai dizer: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas sucedidas eram estas? Aqueles 2 discípulos estavam na mesma semana em que o Senhor foi morto, foi preso, crucificado, consequentemente morto, e ressuscitou ao 3º dia. Então, as coisas sucedidas aqui não está falando apenas da ressurreição dele. Nós estaremos lendo mais adiante os próximos versos. Tudo o que for dito aqui será sobre a última semana, contando ali a partir da entrada de Jesus em Jerusalém, e que todo aquele processo aconteceu, a traição, Pedro negando ele. Então, esses acontecimentos finais aqui englobam todos esses dias, né, que precederam aí a prisão do Senhor. Iam conversando a respeito disso. Então, repare, eles estavam em uma estrada, e naquele tempo não existiam veículos, apenas reis tinham cavalos e, né, meios aí de transporte desse nível. A população geral andava a pé. Então, imagine, você tem que viajar até uma outra cidade, aqui interior de São Paulo, Minas, enfim, você ia a pé. Então, eles estavam ali conversando sobre tudo o que tinha acontecido, né? Eles presenciaram muita coisa. Agora, qual era o teor dessa conversa? Vamos seguir aqui na leitura. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O texto aqui vai dizer que a conversa tomou um tom até um tanto acalorado, né? Eles não estavam conversando amigavelmente, mas conversavam e discutiam. Então havia ali um confronto de ideias, né? Havia ali possivelmente uma certa animosidade, né? O clima era muito tenso, né? Tudo que havia acontecido colocou naquele tempo Jerusalém e aldeias e cidades em volta numa tensão muito grande, né? Quem cria e quem não cria no Senhor havia de admitir que era uma grande liderança ali, não somente em Jerusalém, mas em Israel, que havia sido presa e morta, e que este homem tinha muitos seguidores, e que isso poderia ter retaliações, né? Não, o que o mestre passou poderia suceder também aos discípulos. Então o clima era de tensão. Eles estavam conversando num tom de discussão, de debate nessa estrada. E o texto vai dizer que o próprio Jesus passou a caminhar lado a lado com eles. É interessante. Eu costumo deixar a aplicação mais para o final, mas aqui não tem como fugir muito. Ainda em situações de luta, de dificuldade, em situações em que estamos passando por conflitos internos, o Senhor está ao nosso lado, ainda que não percebamos. E era o caso daqueles dois. Eles estavam ali andando,
estavam discutindo sobre tudo o que tinha acontecido. O texto não vai dizer em momento nenhum, não disse até agora e nem dirá posteriormente, que o tom da conversa deles era de esperança, era positivo, muito pelo contrário. Mas o Senhor, de tantos outros lugares em Jerusalém, com tantas outras pessoas que ele poderia estar, ele escolhe estar andando ali ao lado daqueles homens. E com um porquê muito especial. Jesus se aproximou e ia com eles. Então repare que o Senhor não chegou já abordando aqueles homens. Eles estavam ali conversando acaloradamente e discutindo, e o texto sugere que eles nem perceberam a presença de Jesus ali ao lado deles. Porque o texto diz que Jesus se aproximou e ia com eles. Então, né, alguém que diz, né, pareio, né, do ladinho, caminhando com eles. Verso 16, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Interessante que Lucas, ele vai dando os detalhes aos poucos, né? O pessoal mais jovem aí vai usar essa expressão, né? Spoiler. Então, Lucas ele não dá muito spoiler do final da história. Ele vai abrindo muito aos poucos os detalhes. Agora ele passa uma nova informação. Eles andavam conversando, um homem passa a andar ao lado deles e eles veem apenas como um homem qualquer. Eles não reconheceram que era Jesus que estava andando ao lado deles. Havia uma presença, havia uma pessoa ali andando ao lado deles, mas eles, no máximo, olharam para o lado assim, vamos continuar a conversa aqui. E a palavra diz que os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Esse impedimento não é num sentido humano, tá? Não é num sentido, eles deram uma olhada de cima a baixo e não lembraram, não. Havia poucos dias que o Senhor havia sido preso, morto e ressuscitado, enfim, que saiu do convívio deles. Eles não teriam esquecido o caminhar, fisionomia do Senhor tão facilmente. Mas a palavra diz que o Senhor, não nesse texto, mas que o Senhor ele tem a capacidade, o poder de interferir na nossa mente para impedir certas coisas, né? Assim como ele endurecia e amolecia o coração de Faraó lá no tempo do Egito, aqui ele também dá uma, como é que eu vou dizer? Ele dá uma escurecida, coloca ali umas nuvens, né, na mente, na visão daqueles dois. Tipo assim, por alguns momentos vocês não vão reconhecer que é ele. É necessário que vocês não reconheçam agora que é ele, para que o propósito dessa caminhada seja cumprido. Então, verso 17, lhes perguntou Jesus. Agora Jesus ele vai puxar assunto com aqueles dois homens, ainda que eles não haviam reconhecido, né? Não o haviam reconhecido. Que é isto que vos preocupa? E do que vocês estão tratando à medida que caminham? Ele literalmente entra na conversa. Né? Vamos usar aqui uma expressão um vocabulário mais simples, né? Escuta, com licença, né? Vocês dois aí estão conversando, mas eu não estou entendendo muito o teor da conversa. Sobre o que exatamente vocês estão falando? O que está preocupando tanto vocês? Alguém pode perguntar, mas o Senhor ele não é onisciente? Ele não sabe de todas as coisas? Sim. Mas existem algumas situações na Escritura em que o Senhor ele fala a língua dos homens. Então é mais ou menos assim. Ele se comporta como se ele não soubesse o que está acontecendo, não quero me
fazer mal entendido, mas para descer ao nível do homem e falar de igual para igual. Então, assim como ele fez lá com Adão, em que ele pergunta: Adão, onde você está? Está se escondendo de mim, né? O Senhor sabia exatamente onde ele estava. Ele perguntar aonde você está não quer dizer que ele perdeu o controle espacial ali, ele não está, né, perguntando para ele próprio saber. Não. Mas para descer ao patamar do homem e fazer uma pergunta como de homem para homem. Onde você está? Vem aqui. E aqui ele faz a mesma coisa. Ele está ali com aqueles dois. Ele sabia exatamente o que estava ouvindo, ele entendia e sabia inclusive as intenções, as motivações, os sentimentos que estavam gerando aquela conversa. Mas ele deixa um pouquinho de lado, né, o que ele poderia demonstrar, ele poderia pôr aqueles dois na parede e dar aquele enquadro, né? Eu sou o Senhor, vocês me conhecem, que história é essa? Mas não, ele vai andando dessa forma, né? Agindo dessa forma. Ainda dá oportunidade, olha, fala um pouquinho para mim aí, qual que é a preocupação de vocês? E eles pararam entristecidos. Então, quando o Senhor entra na conversa e pergunta para eles: escuta, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão debatendo? Por que vocês estão conversando? O que está pegando aí, né? Eles param um pouco a caminhada e demonstram uma feição de abatimento, de tristeza. Aqui já começa a confirmar um pouco o que eu falei antes. O teor da conversa não tinha nenhuma gota de esperança, não tinha nenhuma gota de animação. O Senhor ressuscitou. Eles haviam já recebido notícia de que ele tinha ressuscitado, mas não era o que estava ocupando a mente deles. Ainda naquele sentimento de tristeza, um deles respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ali, um desses dois discípulos dá meio que uma carteirada, né? Escuta, você mora em Jerusalém, você está nessa mesma estrada que a gente. Repare que eles não sabiam que era Jesus, tá? E você não sabe o que está acontecendo na cidade. O acontecimento mais falado, mais comentado em Jerusalém dos últimos dias, e você vem perguntar para a gente o que está acontecendo por lá? Como quem diz, acaso você estava trancado dentro de casa e você está alheio ao que está acontecendo? Que pergunta é essa? E reparem na paciência do Senhor. No verso 19, o Senhor pergunta: quais acontecimentos? Ele ainda insiste, como que querendo que aqueles homens não só contassem para ele o que havia acontecido, mas contassem como estava o coração deles em relação ao que tinha acontecido, em relação a todo o processo que o Senhor havia passado. No verso 19 ainda, os dois explicam o que havia acontecido com Jesus, o Nazareno, e dizem: olha, esse Jesus era profeta, homem poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então aqui eles deixam claro a primeira afirmação aqui. Eles conheciam Jesus como um homem poderoso em palavras e obras. Então, um bom professor que ensina com autoridade e que também faz sinais.
diante de Deus e de todo o povo. Então aqui basicamente alguém que eles acreditavam sim, que vinha de Deus e que fazia o que fazia publicamente. Até aqui estamos ainda num nível superficial. Verso 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então até aqui eles estão relatando apenas a parte superficial do que realmente importava. Nosso Senhor não era apenas um professor que fazia milagres publicamente e ensinava o povo, mas era a visão que eles demonstram que tinham do Mestre. Então eles estavam abatidos porque o professor que fazia sinais e milagres havia sido preso e morto. Repare que, ainda que eles soubessem quem Jesus era, em diversas passagens ele diz: eu sou aquele enviado do Pai, o Messias, que veio para levar os pecados do meu povo, serei crucificado, passarei por tudo isso. Eles focaram apenas na parte mais superficial. E no 21 eles entregam o jogo de uma vez. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Aqui dá até para sentir o tom de indignação na fala. Nós esperávamos que fosse ele, então assim, nos decepcionamos. Ele deveria ser o redentor, e aqui ele está falando da nação, do território Israel, tá? Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Eles estavam mais preocupados, e aqui bate muito com os nossos dias, eles estavam muito mais preocupados com política do que com a ressurreição do Senhor. E com tudo o que havia acontecido, no sentido de terem esperança de que as palavras dele seriam cumpridas. Aqui eles entregam o que estava habitando no coração deles. Aqui eles entregam o porquê daquela aflição, daquele debate entre eles, na estrada em que estavam trilhando ali para Emaús. Eles estavam preocupados com fatores políticos, questões governamentais. Quando eles falam aqui, esperávamos que esse Jesus redimisse a Israel, eles estavam aqui na mesma visão que muitos judeus têm até hoje, de que o Messias, o principal papel do Messias, será levantar a nação de Israel politicamente. Religiosamente também, mas principalmente politicamente. Sendo um grande monarca, um grande rei, alguém que, expulsaria, lançaria para longe os adversários aos moldes dos grandes reis de Israel, de tempos passados, do período aí do Antigo Testamento. Isso era o que ocupava o coração deles. Eles estavam preocupados com política. E aqui é necessário, ainda que não seja o tema dessa live, abrir um parênteses. Não é o que tem acontecido nos nossos dias? É claro, é bom que a população tenha conhecimento do que acontece a nível federal, estadual, municipal, decisões de quem nos governa. Até aí, ok. Mas esse texto é muito atual, porque semelhante a esses homens, ainda hoje, muitos cristãos sabem muito mais do que acontece na vida do presidente, na vida de ministros da Suprema Corte, na vida de membros do partido político A, B, C ou D, do que conhecem
da palavra. Hoje é muito comum que alguém conheça muito mais o Messias Bolsonaro do que o Messias Jesus de Nazaré. E aqui não estou fazendo partidarismo, não me entendam mal. Também há quem conheça muito mais o seu Luiz Inácio Lula da Silva do que a Jesus de Nazaré. A preocupação é com o fator político. E quanta gente também hoje será pega desprevenida na volta do Senhor, preocupado com eleição, preocupado com candidato, preocupado com quem roubou, quem perseguiu, quem vai ser preso, quem não vai. E igual a estes dois homens, o Senhor está ali do lado, caminhando com eles, esperando uma mudança de atitude, mas a cabeça está em Brasília, assim como estes, a cabeça estava em Jerusalém, no Império Romano. Parênteses fechados, voltemos aqui ao tema. Eles esperavam que o Cristo fosse o redentor político de Israel, e no verso 22 eles ainda pioram um pouco o discurso. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Aqui, mais um ponto é apresentado: incredulidade. Esse fato que eles relatam aqui está registrado na Escritura, em que no dia em que o Senhor ressuscita, em que alguns vão até a sepultura, uma das primeiras pessoas que vai até a sepultura dele são algumas mulheres que andavam ali junto com o Senhor, que o serviam, que o ajudavam, não é? E estas tiveram a visão de um anjo sentado em cima da pedra que já havia sido revolvida, ou seja, girada, abrindo assim o túmulo, né? E viram esse anjo falando com elas: olha, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Jesus já ressuscitou, né? Ele não está mais aqui, dentro dessa sepultura, dentro dessa pequena caverna, como eram colocados os mortos naquela época, né? Atrás de pedras, dentro de pequenas cavernas, assim, né? E este é o relato que esses dois estão citando aqui, e que eles demonstram não acreditar. Homens que andaram com Jesus e que no momento da sua morte e dali adiante não creem mais na sua ressurreição. Quanta gente hoje, senta aqui aplicando, né? Não crê mais na volta do Senhor. Assim como ele prometeu: eu ressuscitarei, e ele ressuscitou, ele também prometeu: eu vou voltar. E muitos hoje já dizem: não, ele mudou de ideia, não, ele vai ficar por lá, não, isso aí é passado, isso não vai acontecer mais. Ou até creem na volta do Senhor, mas vivem como se ele nunca fosse voltar. Então aqui eles demonstram, além da preocupação política, incredulidade. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, assim, estes dois homens não acreditaram no relato dessas mulheres e também não acreditaram no relato dos demais, inclusive apóstolos.
A palavra vai dizer que Pedro e João correram até a sepultura e viram também lá vazio, o corpo já não estava mais lá, os tecidos que cobriam o corpo do nosso Senhor estavam dobrados de canto, e ele não estava mais lá. E todos esses relatos não convenceram estes dois homens. Novamente, não eram homens aleatórios, discípulos de Jesus. Agora é a vez de Jesus tomar a palavra, né? Verso 25. Então lhes disse Jesus: nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. O Senhor já começa com uma frase um tanto pesada. Nécio aqui, na nossa linguagem atual, seria o mesmo que tolo ou ignorante. Então, tolos, ignorantes e incrédulos. Quando ele diz não crer no que os profetas disseram, o Senhor está contestando não só o fato deles não terem crido no relato das mulheres e dos demais discípulos, apóstolos, enfim. O Senhor aqui está contestando a crença deles até na fé judaica deles, até em tudo o que eles ouviram desde criança na Torá, no Antigo Testamento, nos profetas, nos textos que falavam do Messias. Aqui o Senhor está colocando a incredulidade deles como um pacote completo. Vocês são tolos e são incrédulos por completo. Não existe incredulidade parcial. 26. Porventura, não convinha, ou seja, não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e aqui o Senhor dá uma aulinha para eles, né? 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, aqueles dois homens agora têm uma aula. Repare que eles estavam numa estrada, então tempo tinha para conversar ali. E o Senhor vai recitando todas as passagens do Antigo Testamento em que falava dele. Com certeza, eu tenho plena convicção disso, que o texto da nossa última live foi um dos principais. Porque ele levou sobre si as nossas dores, ele foi moído pelas nossas transgressões, Isaías 53, o texto mais explícito aí do Antigo Testamento a respeito do sofrimento do Messias. Então, o Senhor dá-lhe uma aula para aqueles homens ali, caminhando, tá? Caminhando. Ninguém parou, fez uma tendinha, não. Caminhando. Estrada. E, ao terminar essa aula, 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. O Senhor fala tudo o que ele precisava falar. E fazer menção é o mesmo que fingir. Eu vou fingir aqui que eu vou deixar eles de lado e seguir outro caminho. Eles estão chegando aqui em Emaús e eu vou... Quem conhece um pouco de estrada, né? Você tem a estradinha ali, a ruazinha de retorno, que você entra para deixar a estrada principal e adentrar aí em alguma cidadezinha. E você tem um caminho ali para seguir para outro lugar. O Senhor faz isso, ele meio que vai mudando de rota, dando a entender, eu não vou para Emaús com vocês. Para ver a reação deles.
verso 28 ainda, né? Não, 29. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então eles convidam aquele homem, que até agora eles não sabiam que era Jesus, para passar a noite na casa deles. Toda aquela explicação, toda aquela aula, tudo aquilo que eles estavam aprendendo com aquele até então desconhecido, mexeu tanto com eles que eles convidaram um até então desconhecido para dormir, para passar a noite com eles. Olha, já é tarde, né? A estrada é perigosa essa hora. Fica com a gente aí durante a noite. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele aqui Jesus, o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Essa atitude, ela é repetida com os outros apóstolos, com os outros discípulos, aliás. O Senhor faz 2 aparições e faz o mesmo gesto em ambas. Algo que seria inquestionável para aqueles homens que conviviam diariamente com o Senhor. Cada um de nós tem uma maneira específica de fazer tudo. Você que é casado, você conhece a maneira da tua esposa, do teu marido, se levantar, comer, a maneira que ele lida com os alimentos, enfim, cada um tem o seu jeito. Então, nesse gesto, tanto quando ele aparece para vários discípulos e agora quando ele está com esses 2 aqui na casa, ele faz esse gesto. Ele parte o pão da maneira dele e distribui. E naquele momento, aqueles homens como que acordam. Tipo, é ele. Naquele momento aqui, é necessário dizer, o Senhor, Deus Pai, permite que eles percebam quem está frente a frente com eles. Não foi só o gesto do pão. Ali teve uma interferência do Pai. Mas a missão ali estava cumprida. O Senhor vai para outro lugar. Verso 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então agora começa uma mudança na mentalidade daqueles homens. Aqueles homens que viam durante 3 anos o Senhor apenas como um professor que fazia milagres, agora sentem o coração queimar ao escutar a pregação de Jesus. Agora, quando eles param para conversar, o que realmente importava ser falado, eles começam a puxar a memória. Ó, mas lembra que ontem na estrada a gente estava, ouvindo ele e queimava o nosso coração? Mas aí você pode me perguntar, mas no momento na estrada, se o coração estava queimando, por que eles não fizeram nada? Porque a incredulidade é um mal muito terrível. A incredulidade, ela, ainda que o Senhor toque em algumas questões da vida, ainda que o Senhor permita algumas situações, a incredulidade é como um tampão de ouvidos e como uma venda nos olhos. A incredulidade, ela
faz com que alguém não veja o que está patente e não escute o que está sendo gritado aos ouvidos. E é o que acontecia com aqueles homens. Mas por quê? Eu disse no começo dessa live que o tema era a estrada da fé. Nessa estrada, eles estavam dando ouvidos um ao outro. E ambos estavam no mesmo pensamento, de incredulidade, de reclamação, de desesperança. Então, um estava alimentando, havia ali uma retroalimentação, um alimentando o espírito do outro com tudo o que tem de ruim. Eu vou apenas aqui terminar a leitura, que só falta um pedacinho para eu prosseguir nessa aplicação final. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois, que estavam na estrada, contaram o que lhes acontecera no caminho e como o Senhor foi por eles reconhecido no partir do pão. O que importa aqui? Eles estavam se retroalimentando com incredulidade, com reclamações e tudo o que falamos anteriormente. E qual o perigo disso? Quando tratamos da caminhada cristã, e aqui o título que eu dei para essa live, a estrada da fé, o caminho que você trilha na sua vida, no que se refere à sua crença em Jesus, o que vai determinar a maneira que você caminha, que você trilha essa estrada, é a quem você tem dado ouvidos. Se você é aquele tipo de pessoa que quando você passa por uma luta, você puxa um pessimista para te aconselhar, você puxa aquela pessoa que só vive reclamando para te aconselhar, essa pessoa vai te guiar pela estrada dela. Essa pessoa vai te guiar pela estrada do pessimismo, da reclamação, da incredulidade e vai te tirar do caminho, vai te tirar de seguir as mesmas pegadas que Jesus. E aqueles homens estavam ali, como a palavra mesmo diz, né? Dois cegos indo para o mesmo buraco. Se pela misericórdia do Senhor ali, aparecendo ao lado deles, se não fosse por isso, eles chegariam até Emaús com essa mentalidade e ainda espalhariam esse sentimento incrédulo por onde eles passassem. Já era o assunto principal. Não seria muito difícil eles encontrarem quem soubesse da história e envenenassem ainda mais gente com a afirmação: não, já acabou, ele morreu, acabou, tudo que ele prometeu acabou. A mensagem principal dessa live é essa: na estrada da fé, na caminhada para o céu, a quem você tem dado ouvidos? Quando chega uma luta, quando chega a doença, quando chega a escassez financeira, quando chega a demora de uma resposta de Deus, quem que você ouve? Quem que você puxa para conversar? Você puxa aquela pessoa que é perseverante, que está na mesma estrada que você? Ou você puxa aquela pessoa largada na vida? A palavra diz: ao que está em pé, cuide para não cair. Quem está caído, desculpe, você pode ter amizade, você pode e deve, né? Nós no trabalho, na escola, na vizinhança, nós temos convívio com todos os tipos de pessoas. Mas puxar para te aconselhar no momento de dificuldade, você tem que ter sabedoria. E aqueles homens, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, ambos eram
péssimas referências naquele momento, porque estavam tomados por incredulidade e, além de um ao outro, envenenariam na fala a qualquer um que desse ouvidos a eles. Apenas quando o Senhor, em pessoa, toca a vida deles, aquela incredulidade é lançada fora. Apenas quando o Senhor faz queimar o coração, confirma dentro da vida de cada um a verdade do Evangelho, é só aí que o que está neste livro passa de apenas um discurso para a verdade, da qual o próprio Senhor afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o Senhor não toca o coração, não convence através do teu Espírito Santo, são apenas letras, são apenas páginas. Então que possamos dar mais ouvidos ao Senhor e às pessoas que Ele usa para falar conosco. É um perigo muito grande e muita gente tem caído nisso. Não, creio que não sou só eu, você também deve conhecer muita gente que se abateu pelo caminho, que viveu por décadas uma vida de fé, seguindo a Jesus, e passou por uma situação que passou a desacreditar. Não, mas já deu, cansei. Vou ver se não é outra coisa. Com certeza tinha alguém ali lançando um monte de mentiras. Então, cuidado com quem você dá ouvidos, para quem você dá ouvidos. Na estrada da fé, o caminho é árduo, o caminho é longo. Repare que deu tempo aqui para aqueles homens aprenderem tudo o que eles precisariam ter aprendido na vida inteira. Mas eles precisaram passar por aquela estrada para recuperar o tempo perdido. Muitas vezes passamos por desertos, por estradas difíceis, porque o Senhor tem algo a ensinar. Porque somos meninos. Porque somos como crianças, que você precisa falar 50 vezes a mesma coisa para aprender. Essa é a mensagem que não eu, mas o Senhor tem para nós essa noite. Para quem você tem dado ouvidos em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, em momentos de questionamentos. Aqueles homens tiveram o Senhor falando ao lado deles. Mas hoje, ainda que o Senhor se faça presente, há muitos que não querem, se recusam a ouvir a verdade. Faça essa reflexão nessa semana, não somente hoje, mas durante essa semana. O que ou quem tem te colocado numa posição de questionamento? Uma luta, uma doença, talvez o desemprego, talvez a desesperança, talvez um filho que te dá muito trabalho, talvez uma situação que não muda. O Senhor não prometeu um caminho fácil. Se te ensinaram isso, te enganaram. O Senhor não prometeu que a estrada seria leve, que a estrada seria tranquila, sem dificuldades. Na verdade, o que ele disse foi: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também podem vencer. Mas para vencer este mundo, para vencer as dificuldades, para passar pelas lutas, você precisa estar trilhando, seguindo os mesmos passos do Mestre. Você precisa crer que Ele é suficiente
e que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Ainda, como falamos na última transmissão, na última live, Ele não deu nenhuma garantia de que não teríamos doenças. Ainda que a doença que você tenha hoje, ainda que futuramente ela seja a causa da tua morte. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, morrer é deixar este corpo corruptível e estar com o Senhor. Então, que nada abale a minha e a tua certeza de que, se trilharmos com fidelidade essa estrada com Jesus, o destino é de paz, o destino é o céu. Mas se não trilharmos por esse caminho, se dermos o braço para outra pessoa também que está em descrédito, que está desacreditando, o caminho não será de paz. O destino final não será de paz. Cuide para não ser puxado para fora da estrada para o céu. Isso é muito, muito, muito sério. E não tem idade para isso. Existem pessoas aí de 50, 60, 70 anos desanimando da fé, já nas últimas décadas de vida. Não deixa que o teu coração pare de queimar pela palavra. E se está parando, peça ao Senhor. Peça do teu jeito. Olha, Senhor, assim como esse menino, esse moço que eu escutei pregar nessa transmissão, assim como aconteceu com aqueles 2 homens, que o Senhor possa fazer queimar no meu coração o desejo por conhecer o Senhor mais e mais, e queimar no meu coração também cada vez mais forte a certeza de que o Senhor voltará e de que tudo o que está acontecendo aqui terá um fim. Não deixa isso apagar dentro de você. Se você, assim como eu, crê que essa palavra é a palavra de Deus, aqui está registrado que o que nos espera é aquele grande dia em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doenças, não haverá mais dificuldades, não haverá mais sequer lembranças do que nos causou dor. É por este dia que batalhamos, não é por ouro, não é por prata, não é por carros, não é por mansões. É por chegar ao final dessa estrada. Não é porque as ruas do céu serão de ouro, nada disso. Se tem um trecho da Escritura que não me chama atenção, é esse. A alegria de estar na eternidade em paz é de estar ao lado, frente a frente, enfim, com Jesus. E a certeza de que todas as demais coisas ficaram para trás. Não deixe que esta certeza te faça sequer pensar em desviar o teu pé do caminho. Falamos aqui mais cedo sobre preocupações. Tira um pouquinho a politicagem da cabeça. Tira um pouquinho o que está acontecendo aí fora da cabeça. A estrada, ela é longa. E é necessário perseverança para que cheguemos até o final dela. E finalizo essa transmissão com um dos versos que eu particularmente mais gosto. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, e este se sentará comigo no meu trono. Ao que vencer. Vencer é percorrer essa estrada até o fim, chorando, com dor, com dificuldade, mas lado a lado com o Senhor, aprendendo o que você puder aprender com Ele. Não saia do caminho. E se você saiu desse caminho, está no acostamento, é tempo de voltar e depressa. É isso. Que você possa
compartilhar essa transmissão aí no link de compartilhar aqui no Facebook e com todos os meios que você tiver. Encaminhe essa mensagem como uma mensagem de ânimo, a começar daquelas pessoas que você sabe que estão abatidas na fé. Que o Senhor te abençoe. Estaremos finalizando essa transmissão com uma oração, como sempre fazemos. Se você puder, aonde você estiver, aí curva a sua cabeça em reverência ao nosso Deus e vamos falar com o Pai um pouquinho. Pai Santo, Pai Eterno, obrigado por essa oportunidade de estar com tantas pessoas, Senhor, das quais nem tenho controle e nem quero ter, de quantas são, de quem são, do tamanho, da dimensão, do alcance deste vídeo. Mas o que importa é que o Senhor alcance e transforme corações, faça queimar novamente o desejo por te conhecer e por permanecer e até mesmo voltar para o teu caminho. Que essa transmissão chegue a vidas mais abatidas, a pessoas mais desacreditadas, Papai amado, de si mesmos e até mesmo do Senhor. Mas o Senhor tem misericórdia e o Senhor possa trazê-las de volta para o Senhor. E que o Senhor possa tirar do nosso coração toda a segurança, toda a esperança em homens, em governantes, no nosso dinheiro, nas nossas posses, nas nossas certezas. Porque nada disso nos manterá firmes na estrada para o céu. Que nessa estrada não percamos a fé no Senhor e somente no Senhor. E que o Senhor nos fortaleça para que não caiamos e que possamos dar força para os que encontrarmos também por essa estrada. Assim como o Senhor fez com aqueles 2 homens a caminho de Emaús. Nos fortalece nessa estrada, Senhor. Somente pelo Senhor e com o Senhor podemos permanecer fortalecidos. Recebe toda a honra e glória para Ti e nos conforme a imagem do Teu Filho. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso. Se o Senhor assim nos permitir, domingo que vem, por volta de 9, 10 horas da noite, estaremos aí com mais uma transmissão da Palavra do Senhor. Até lá e uma excelente semana para você e para sua família.